e espero finalizar hoje, em nome de Jesus, com a graça de Deus. Como achar a vontade de Deus? Então, tem 2 domingos que eu iniciei nessa série, Como Achar a Vontade de Deus. Falei sobre o perigo de estar nos extremos. Nós não podemos nem ser místicos ao extremo, nem apenas estarmos apegados, ao racional, tudo tendo uma explicação. A gente não pode estar nesses extremos. Nós precisamos ser pessoas que conhecem as Escrituras e o poder de Deus. Nós precisamos desse equilíbrio em nossas vidas. Nós precisamos ter a base da palavra e nós precisamos ter experiências sobrenaturais. Eu falei sobre luzes na navegação. Um barco está se aproximando do porto, um avião que está prestes a pousar, ele precisa de luzes na cabeceira da pista, no caso o avião, ou o barco precisa de um farol que brilha e então luzes que guiam alinhadas para que ele possa entrar no porto e atracar com segurança. Deus, ele nos dá lâmpadas, luzes que acendem ao longo do nosso caminho, e essas luzes alinhadas nos dão segurança de que nós estamos no rumo certo, nós estamos na vontade de Deus. A primeira lâmpada que o Senhor acende é a convicção interior. Então tudo tem que começar com uma convicção interior. Deus começa a falar com você, às vezes não é algo tão forte, você ainda não está 100% seguro de que é aquilo, mas o Espírito Santo já está falando ao teu coração. Um chamado, às vezes é um lugar que Deus quer te levar, às vezes é uma profissão, a faculdade que você deve fazer, uma decisão importante que você deve tomar, às vezes é a compra, a venda de algo. Então, Deus gera uma convicção que chamamos de testemunho do Espírito. Os que são guiados são filhos. Os que têm o Espírito Santo são guiados pelo Espírito Santo. O próprio Espírito testifica no nosso coração que somos filhos de Deus. Então nós precisamos começar a ouvir essa voz. Tudo começa, queridos, com uma convicção interior. Em segundo lugar, eu falei sobre as Escrituras. Que Deus, então, não fará nada fora da sua palavra. Deus não vai te dar nenhuma direção que contrarie os princípios da Bíblia. Eu citei vários exemplos, eu não vou me deter, que eu quero realmente avançar, mas confirmação nas Escrituras. Então você começa com um sentimento, esse sentimento precisa estar alinhado com as Escrituras. E então vamos para a terceira lâmpada que o Senhor coloca em nosso caminho. Confirmação profética. Então a confirmação profética é uma confirmação subjetiva. As Escrituras, uma confirmação objetiva. Convicção interior, a primeira, subjetiva. Escrituras, objetiva. Confirmação profética, subjetiva. Por isso que não podemos ser guiados por uma profecia. Você não pode tomar nenhuma decisão, nenhuma decisão, apenas por uma palavra profética que você recebeu. Pastor, mas Deus pode começar com uma palavra profética? Pode. Preste atenção. Deus pode trazer primeiro uma palavra profética que te desperta, gera então um sentimento, você vai orar, Deus vai gerar convicção, confirmar nas Escrituras e novamente confirmar profeticamente. Pode acontecer. Não é uma regra. Pode ser que primeiro tu recebes uma profecia, para aí então pedir a Deus que ele comece a gerar uma convicção. Mas aí o processo recomeça, certo? Você não pode pegar uma profecia sem convicção, sem confirmação nas Escrituras e tomar uma decisão. Outra coisa, nunca Deus vai te dar profecia diretiva, ordens diretas através do ministério profético, tipo, case com fulano. Deus não vai fazer isso. Certo? Profecia não é para dirigir a vida de ninguém. Profecia é para exortar, consolar e edificar. A profecia confirma, mas ela não dirige. Então, muitas pessoas se frustraram e se frustram ainda porque estão sendo guiados por profecia.
E aí, depois que recebe a profecia, elas querem, né, uma palavra escrita que confirma a profecia, para depois dizer, agora eu tenho um sentimento, uma convicção. Está tudo errado. Geralmente é convicção, escrituras, palavra profética. Ok? Então vamos ler aqui Atos, capítulo 21. Vamos ver como Paulo recebeu uma confirmação profética. Atos 21, de 10 a 13. Demorando-nos ali alguns dias, veio da Judéia um profeta chamado Ágabo, que, aproximando-se de nós, pegou o cinto de Paulo e, amarrando com ele os próprios pés e mãos, declarou: assim diz o Espírito Santo, e é isto que os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, para entregá-lo nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas ele respondeu: o que estão fazendo? Ao chorar assim, partiu o meu coração, pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Então nós temos aqui, queridos, o profeta Ágabo, confirmando algo que Paulo já sabia. Essa é a chave. Vamos ler de novo aí, abra no verso 23, Atos, capítulo 21. Não vai estar aí na tela, tá? Mas abra a sua Bíblia ou acesse aí a sua Bíblia digital. Atos 21, 23. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Eu acho que eu anotei errado aqui, queridos. É o verso 13, não é 23 não. Tá? Eu acho que eu digitei errado. Atos 20, verso 13. Então Paulo respondeu, está na tela então esse, tá? Coloca aí o 13. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando o coração? Pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Ou seja, Paulo já tinha uma convicção interior de que ele seria preso e que ele estaria até pronto, se necessário fosse, para morrer diante de César. Então Ágabo apenas, irmãos, confirmou. Se você observar aí no 21, verso 4, em outro lugar aí, no mesmo capítulo, tá? Os discípulos foram movidos pelo Espírito para recomendar a Paulo que ele não fosse a Jerusalém. Então aqui nós temos 3 passagens, todas confirmando a mesma coisa, todas representando essa confirmação profética subjetiva, ou seja, foi uma palavra sobrenatural. Confirmação profética é sobrenatural, não é da mente humana, é o Espírito Santo que coloca a confirmação profética. Não é uma palavra intelectual que poderia ser conhecida naturalmente, mas foi uma palavra discernida espiritualmente. Então, qual é a ordem certa, irmãos, para nós sermos guiados à vontade de Deus? Primeiro, uma convicção interior coerente com as Escrituras. Diga: convicção interior coerente com as Escrituras. E então, diga aí então, uma confirmação profética. Então, meus irmãos, se nós seguirmos essa ordem, nós vamos ter muita segurança. Domingo passado eu testemunhei a forma como Deus nos trouxe a Garanhuns, de volta em 1995. Nós não queríamos voltar, Cristiane principalmente, ficamos noivo, né? Inclusive ela gravou um podcast essa semana contando toda a nossa história. Se você não assistiu, né, entra lá no YouTube, MapaCast, e também no perfil do Instagram de Cristiane tem lá o link para o podcast. Ela conta a nossa trajetória, né? Nós estávamos noivos, voltamos para Brasília, e lá eu disse: Cristiane, olha, Deus está gerando uma convicção no meu coração que é para a gente voltar para Garanhuns.
Eu tinha uma convicção interior, eu tinha uma palavra escrita. Inclusive, domingo passado eu li aqui. Um dia nós fomos convidados, eu fui convidado para tocar em um batismo da igreja, da nossa igreja. Isso ainda era agosto, setembro, não lembro exatamente. E Cristiane foi comigo, fomos para uma casa no Lago Sul, lá em Brasília, super chique. E eu estava lá no batismo, tocando, cantando. Terminou o batismo, veio uma irmãzinha do coque na minha direção. Eu arrepiei. Porque aí vem coisa, né? E aquela irmã chegou para mim, para a Cristiane, nós dois estávamos juntos. Ela disse: vocês estão para fazer uma viagem? Se estamos. Ela disse: olha, eu vi vocês com uma mala de viagem, mas essa mala não é uma mala pequena. É uma mala grande e de mudança. Vocês vão, mas vocês não voltam mais. Acabou. Eu tinha uma convicção interior, eu tinha uma palavra e agora eu tinha uma confirmação profética. Agora imagine, irmão, se eu voltasse para Garanhuns com Cristiane apenas porque a irmãzinha do coque me disse que me viu com uma mala de mudança. No dia que desse errado alguma coisa aqui, em quem eu ia colocar a culpa? Na irmãzinha do coque. Porque é isso que a gente faz, queridos. Não é? Balança aí a cabeça, feito calango. Quando nós não temos convicção, quando nós não temos uma palavra de Deus e dá errado, a gente vai colocar a culpa em alguém. Queridos, eu voltei para Garanhuns. Chegamos aqui dia 11 de setembro de 95. Mala e cuia. A mala de mudança era de roupa e de livro e um violão nas costas. Cristiano também tinha muita convicção de casar comigo. Porque nós íamos começar o ministério. Começamos em São João. Irmãos, eu passei 6 meses chorando. Chorando. Que loucura foi essa? Meu Deus, para que eu voltei? Eu ligava a televisão no sábado de manhã. Era a nossa igreja lá em Brasília. Tinha um programa de televisão todo sábado de manhã. E eu assistia só para chorar. Como um bom melancólico, só para lamentar. Só para lamber minhas feridas. Que loucura foi essa? Saí de Brasília para São João. Não é desprezando São João, tá? Mas na minha cabeça eu tinha trocado uma igreja excelente, estruturada, programa de televisão, o ministério de louvor dos sonhos, Ludmila Ferber, Alda Célia, Márcio Pereira, Bené Gomes. Ou seja, era o Alessandro Vilas Boas da época, era quem mais está no hype hoje? Brunão Morada. Era desse nível aí a nossa igreja na época. Era o pessoal da adoração no Brasil. E quando eu chorava, eu não me lembrava da irmãzinha do coque. Sabe de quem eu lembrava? Eu tinha uma convicção, eu tinha uma palavra, e a irmãzinha do coque confirmou: eu não posso voltar atrás. Chorando, me arrastando, mas eu disse: eu continuo nesta terra, porque Deus me trouxe de volta. Quando você tem, sabe, esse processo, você não culpa ninguém. Eu nunca coloquei a culpa em Cristiane. Olha, tu concordasse em vir comigo. Para que tu concordasse? Eu fiz tua cabeça e tu concordasse em vir. Não, eu tinha uma palavra, eu tinha uma convicção. Cristiane tinha uma palavra, Cristiane tinha uma convicção. E tínhamos uma confirmação profética. E essa não foi uma apenas, tá? Nós tivemos outras confirmações proféticas. Mas essa foi a mais forte de todas. Vamos ler mais um texto aqui, Atos 13, 2. Para a gente partir para a próxima lâmpada. Atos 13, 2. Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Isso é uma palavra profética. Isso aqui é uma confirmação subjetiva. Alguém na igreja em Antioquia era profeta, estavam lá numa reunião de jejum, de oração, estavam lá os irmãos servindo ao Senhor com orações e jejuns, e alguém
se levanta e diz: assim diz o Senhor, separai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Diga, os. Estão com preguiça de falar, gente? Agora eu vou mandar você repetir até o final dessa mensagem. Só de propósito agora. Estou brincando, irmãos. Quem quiser falar, quem se sentir confortável. Faz sentido para você? Diga, os tenho chamado. Ou seja, Deus já estava falando com Barnabé e Saulo. Os tenho chamado. O tempo verbal não deixa dúvida, irmãos. O Espírito Santo já tinha falado com Barnabé e Saulo. E agora, uma palavra profética confirma que eles devem partir para a primeira viagem missionária. Estão entendendo, irmãos? Quem está entendendo aí? Profecia não guia, profecia confirma. Não fique atrás de profeta, não fique caçando profeta. Se Deus quer confirmar profeticamente, Ele vai mandar o profeta atrás de você. Vou dar outro exemplo. Eu tinha uma convicção interior de 2 anos de que Deus ia nos dar uma igreja. Muitas pessoas já ouviram essa história. Eu estava num culto de segunda-feira, na nossa igreja, sentadinhos na primeira fila, meu pastor pregando, o pastor Iremar. Eu abri minha Bíblia e escrevi o nome de uma outra igreja. Traíra, eu me senti. Como é que eu estou? No primeiro banco da minha igreja, no primeiro lugar, à frente do meu pastor, ele pregando e escrevendo o nome de outra igreja. Eu entrei em crise. Porque, querido, se tem uma coisa, eu posso ter muito defeito, mas traíra eu não sou. Olha, se eu fizer uma aliança com você, pode ter certeza disso, viu? Eu não estou me gabando, não. Mas se a gente entrar em aliança, eu vou contigo até a morte. Só se tu quiser me abandonar. Mas eu te abandonar, eu não te abandono não, querido. Porque eu tenho aliança. Eu aprendi isso desde criança. Eu acho que pelo meu temperamento, quando eu sou leal, e aí eu escrevi o nome da igreja, olhei para o pastor Emar e me senti um traidor. Como é que eu estou aqui no culto da minha igreja escrevendo o nome de outra igreja? E ainda botando as características da igreja. Veja só, Centro Cristão de Adoração, aí eu botei e missões, né? Depois a gente encurtou para não ficar um nome tão comprido, né? Centro Cristão de Adoração e Missões, uma igreja avivada, adoradora, avivada e missionária. Amém? Amém? Mas eu me senti culpado. Na hora, o Espírito Santo, eu senti aquela voz bem suave. Guarda. Espera. Não é para agora. Isso era o ano de 2005. Eu esperei 2005, 2006. Não vou contar a história toda, tá? Mas estávamos orando. Nossa casa estava sendo construída, né, onde a gente mora hoje. E nós estávamos orando. E aí Cristiano chegou para mim e disse: Marcos, olha essa palavra. Vê se tu encontra aí, Cristiano, a palavra de Roboão. 1 Reis, abra aí para você ver. Eu tinha uma convicção guardada no coração, mas essa convicção, ela estava, 1 Reis 12. Não, mas só o versículo específico, procura para mim, porque eu não vou ter tempo de... 24. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12, verso 24. 24? É porque tem um contexto tal. Ok. Nós estávamos orando. Era abril de 2007. 2 anos depois que eu tinha escrito o nome Centro Cristão de Adoração na capa da minha Bíblia. Cristiano disse: Marcos, olha essa palavra aqui. Assim diz o Senhor: não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Cada um volte para a sua casa, porque eu é que fiz isto. E obedecendo eles à palavra do Senhor, voltaram como este lhes ordenara. Para você entender
tem que ler a partir do 21. É que eu estou lendo um versículo só. Mas a ideia aqui era o seguinte: Deus tinha rasgado o reino ao meio. É esse o contexto. Deus pegou o reino de Israel e dividiu entre Israel e Judá. E aqui diz, porque eu é que fiz isto. É por isso que Cristiane está me mostrando esse versículo. Porque essa palavra aqui, a gente estava assim, Senhor, nós vamos sair da nossa igreja. A gente não queria sair da nossa igreja. Nós queríamos começar uma outra igreja ligada à nossa em um bairro aqui de Garanhuns. A igreja tinha um terreno, estava lá, sem ninguém fazer nada, e a gente queria ir para esse bairro começar uma outra igreja. E o pessoal lá disse que não era viável, pelos motivos que eles tinham e tal. E então, eu disse, Cristiane, eu acho que Deus está nos dizendo para a gente sair. Então a gente tinha uma convicção, mas não tinha uma palavra. E aí, quando Cristiane me trouxe essa palavra, eu é que estou fazendo isto. Ou seja, era Deus que estava, entre aspas, rasgando o reino ao meio. Então, essa foi uma das palavras, tá? Não só foi essa, mas essa foi uma das palavras. Rasgar o reino ao meio, né? É porque ela está querendo que eu explique aqui que não houve divisão, tá? A gente não dividiu a nossa igreja, só saiu eu, Cristiane. Adriel ainda ficou indo para lá, na escola dominical. Nós ainda recebemos sustento por um tempo. Então a gente saiu sozinho. O que Deus estava fazendo era separando os caminhos, mas não houve divisão, tá? Então, isso para nós está muito claro. E aí, recebemos essa palavra, ficamos em casa 3 meses, e quando foi, no mês de junho, 2 meses depois, mais para frente, eu soube que Gregório estava em Caruaru. E nós fomos para Caruaru. Ouvimos lá a ministração e a gente ia embora, voltar para Garanhuns. E aí minha cunhada, Alberta, quem não conhece essa figura, conheça, porque é uma figura, Alberta, viu? Aí ela disse, eu vou lá cumprimentar Gregório. Eu disse, vai. Porque eu já tinha levado um fora de Gregório em 2001. Né? Eu com toda a minha... que eu sou um poço de candura, né? Eu sou um homem muito chique, refinado. Aí eu cheguei para Gregório em 2001, a primeira vez que Gregório veio em Garanhuns, na Querigma. Aí eu disse, Gregório, se você quiser conhecer, Garanhuns tem vários pontos turísticos. A gente pode ir no Cristo do Magano, a gente pode ir nas 7 Colinas. Aí ele olhou para mim assim, eu não vim fazer turismo aqui. Eu quero café, Gatorade e Pepsi. E me deixa trancado no quarto, cara. Eu não vim passear. Tudo bem, desculpa. Né? Perdão, profeta. Porque profeta, às vezes... Mas tudo bem. Eu super educado, né? Bom anfitrião que sou. Aí em 2007... Aí quando a Alberta disse, eu vou lá falar com eles. Pode ir, porque eu não vou não. Para levar patada de novo, vou nada. A gente ia saindo, aí ela foi. Aí disse, Gregório, tem um casal aqui que é meu cunhado e minha irmã. Ora por eles. Aí eu disse, chame eles. Aí ela foi lá correndo, olha, ele quer orar por vocês. Aí eu voltei. E quando eu e Cristiane chegamos junto de Gregório, ele disse, Deus está dando a vocês uma nova família. Deus está dando a vocês uma igreja que é um pomar de árvores frutíferas. Deus está dando a vocês uma igreja que será uma igreja de famílias. Eu não fui atrás do profeta, o profeta veio a mim e confirmou. 15 dias depois, estávamos em Garanhuns, eu estava meio para baixo, meio deprimido. Cristiano, olha, vai ter uma conferência, Tempo de Vinho Novo, da Jardim, lá na quadra do Colégio 15. Vamos? Eu vou não, Cristiano, tu vai. Vou não. Vamos. Mas eu sei que ela insistiu muito. Vamos. Chegamos lá na quadra lotada. Rodrigo Medeiros estava lá na frente. E aí ele pregou tal. No momento de oração, Rodrigo saiu lá da frente que ele estava e veio na arquibancada onde a gente estava. E aí quando ele nos viu, a gente se abraçou, que a gente já se conhecia. Que bênção e tal.
E começou a orar por nós e disse: Deus está dando a vocês uma igreja, que é um pomar, cheio de árvores frutíferas. É uma igreja que vai dar muita alegria a vocês. E é uma igreja de famílias. Amém? Então, de novo, eu não fui atrás do profeta, o profeta veio. Achamos que eles tinham conversado, porque eles eram muito amigos, mas, claro, eles não tinham conversado nada, né, sobre isso. Ou seja, foi uma confirmação profética. Primeiro, uma convicção. Depois, uma palavra. Depois, uma confirmação profética. Tá? Antes da gente partir para a próxima lâmpada, eu quero só acrescentar algo aqui que eu falei sobre Gideão. Na primeira ministração eu falei sobre Gideão. Gideão pediu um sinal a Deus, né, da lã. A lã fica molhada, ao redor fica seco, e depois ele trocou. A lã fica seca e ao redor fica molhada. E aquilo foi uma confirmação se Gideão deveria ir ou não para a batalha contra os midianitas. Então eu disse que nós não podemos ser guiados por sinais. E eu volto a repetir isso. Porém, o sinal é uma confirmação profética. Se estiver na ordem certa, uma convicção, uma palavra escrita e uma confirmação, quer seja por um sonho, por uma profecia ou por um sinal, aí ok. Certo? A confirmação profética tem que seguir essa ordem, porque senão você pode cair em confusão. Mas vamos para a próxima lâmpada, irmãos. Essa é muito importante. Conselho piedoso. Primeiro, convicção interior. Segundo, escrituras. Terceiro, confirmação profética. Agora temos conselho piedoso. O que é isso? O conselho de alguém mais maduro do que nós, mais experiente do que nós. Eu vou comprar um carro usado. Carro zero não precisa, mas eu vou comprar um carro usado. O que é recomendado? Levo para um mecânico. Por quê? Porque o mecânico tem mais experiência do que eu e ele vai poder me aconselhar com base em sua experiência. Ele vai ouvir o barulho do motor e vai dizer: olha, esse motor está prestes a fundir. Não, esse motor está jóia. Se eu levar no meu amigo Salomão, martelinho de ouro, seu Salomão, olha essa lataria aqui para mim. Ele vai pegar ali, talvez um martelo, sei lá, alguma coisa, vai bater, aqui tem massa. Vai abrir o capô, olha, esses parafusos aqui, eles foram tirados. Esse carro já teve uma colisão. Por quê, queridos? Um conselho de alguém mais experiente é tão importante. Porque nós estamos numa caminhada de maturidade, a gente não sabe tudo. Nós não temos todas as respostas. Eu preciso de alguém que já caminhou mais do que eu. E aí eu volto na nossa experiência. Nós tínhamos uma convicção, nós tínhamos uma palavra, nós tínhamos a palavra profética de dois homens de Deus, Gregório e Rodrigo, mas nós ligamos para um pastor que tínhamos conhecido 1 ano atrás, Carlos Gomes, o nome dele. Pastor Carlos Gomes tinha sido pastor da Lagoinha de Belo Horizonte, pastor de missões, e ele agora estava em São Paulo, e nós ligamos para o pastor Carlos. Pastor, nós temos uma palavra, nós temos uma profecia, nós temos isso e aquilo, nós queremos começar uma igreja, e aí, pastor, o que é que o Senhor nos diz? Do alto da sua experiência ministerial, um homem que já tinha caminhado muito com Deus, que já tinha pastoreado uma igreja, junto, claro, com o pastor Márcio Valadão, tá? Ele não era o pastor principal da Lagoinha, mas era um homem experiente. Pastor, e aí? O que é que o senhor acha? Nos diga, nos oriente, nos aconselhe. E pastor Carlos Gomes foi o conselheiro que Deus levantou naquele momento para o CCA nascer. Então, querido, é sábio. Olha aí Provérbios, coloca por favor. Provérbios 11, verso 14. Não havendo direção sábia, o povo fracassa, mas com muitos conselheiros, a segurança. Não havendo direção, fracasso. Não havendo conselho, fracasso.
mas com os muitos conselheiros. Segurança. Isso nos impede, queridos, de fracassar. Tem gente que diz assim: não, mas o que Deus tem para fazer é urgente. Eu não posso parar. Eu não posso ouvir ninguém. Ainda pega um texto bíblico de 1 Samuel 21:8. A ordem do rei é urgente. Só que o contexto diz que era uma ordem falsa. Mas tudo bem. Não, Deus tem pressa. Eu já vi muita gente dizendo isso. Deus tem pressa. Oh, show, ei, show. Parece Jack Chan. Deus está com pressa, né? Olha comigo, Isaías. Deixa eu ver aqui, viu, irmãos? Abra aí comigo, Isaías 28, verso 16. Isaías 28, 16. Geralmente uma coisa com pressa é o quê? Geralmente, tá? É desonesto. Está escondendo alguma coisa. Está com pressa? Um casamento às pressas é o quê? Vem menino por aí. Está com pressa? Ele estava bonzinho do juízo, de repente se apressou. Tem que ser semana que vem. Epa! Está escondendo alguma coisa, é o quê? É? Não, é o amor, é o amor. E daqui a 8 meses, 7 meses, o amor nasce. Aí você faz as contas. Gente, casou tal data. Não, é prematuro. Entendi. Vamos lá. Isaías 28, 16. É em uma determinada versão, tá? Não são todas as versões que tem essa expressão assim. Mas, se não me engano, na corrigida diz: aquele que crê não se apressa. Quem tem essa versão aí? Aquele que crê não se apressa. Alguns têm. Aquele que crê não se apressa. Se um espírito apressado começar a agir em você, 28, 16. Isaías. É porque aquele que crê não será confundido. A maioria das versões não se abala, né? A maioria das versões diz assim. Mas tem uma versão, que, se não me engano, é a Revista Corrigida, diz: aquele que crê não se apressa. Se um espírito apressado começa a agir, é sinal de que você está prestes a errar. Não, vamos, tem que decidir. Irmãos, eu não tomo decisão, já aprendi, com pressa. Comprar uma coisa, por exemplo. Não, vamos comprar. Aí tem que ser com pressa. Não, eu vou pesquisar. Eu vou perguntar. E agora eu estou fazendo muito isso, né? Na construção da nossa casa. Rapaz, tem que ser com pressa. Eu digo, não, me dê tempo. Tu deveria ter me dito semana passada. Porque tudo que é com pressa é porque não foi feito na hora. Não foi feito no tempo certo. Aí por isso que tem que ser uma coisa urgente. Não, eu preciso de tempo, eu vou pensar, eu vou pesquisar, eu vou fazer cotação, para eu não me arrepender. Olha, irmãos, eu não sou como Cristiane. Cristiane compra, aí depois, eita, achei mais barato. Eu digo, Cristiane, pelo amor de Deus. Depois que tu compra, não pesquisa mais não. Amém, gente? Comprou, acabou. Eu vou pesquisar antes. Eu vou saber o material, eu vou perguntar. Por quê? Porque pressa, irmão, geralmente vai dar errado. Então, tenha cuidado. Quando você estiver debaixo de pressão, não tome decisões debaixo de pressão. Nem em dúvida, nem debaixo de pressão. Eu ouvi o pastor lá de São Luís, o Rogério Ribeiro, pregando. E ele disse, sabe por que Deus deixou Abraão e Isaac caminhar 3 dias rumo a Moriá?
3 dias de caminhada, porque deu tempo suficiente para Abraão pensar se realmente ele ia entregar Isaac. Amém? Deus não vai te pressionar a tomar decisão nenhuma sem antes você buscar conselho. Se para comprar um carro a gente pede conselho, comprar uma casa, peça conselho. Vai na vizinhança, conheça o bairro, conversa com o corretor. Hoje eu estou fazendo propaganda aqui de alguns irmãos, já fez de Salomão, tem um irmão aqui que é corretor, construtor também, conversa com ele, conversa com alguém que está construindo. Eu, Tiago, eu estou me aconselhando muito com o Tiago, porque ele está mais na frente que eu. Aí ele está dizendo, pastor, se eu soubesse eu não tinha feito isso. Eu digo, epa, eu não vou fazer não. Porque eu não quero também me arrepender, né? O sábio aprende com o erro dos outros. É verdade, irmãos. Então peça conselho. Você está para tomar uma decisão para mudar de emprego, vai saber o que é que esse outro emprego te oferece. Quais são, os detalhes, que tipo de trabalho, que vantagens, que benefícios você vai ter, o que é que você precisa para essa nova opção. Vai mudar de cidade? Pesquise. Busque conselhos. Irmãos, a pior coisa é toma uma decisão, abre um negócio, prejuízo financeiro. Poxa, poderia ter perguntado. Nós temos empreendedores aqui na nossa igreja. Eu estava vendo a Lana ali, ela começou na nossa rua um novo negócio. Tem Diego, Aimee, tem muitos empreendedores aqui que podem te aconselhar. Você está querendo abrir um negócio? Pergunta quais os riscos, o que é preciso. Irmãos, a gente só erra e só tem prejuízo se a gente for orgulhoso. O grande problema de não pedir conselho é o quê? Orgulho. Você vê uma célula crescendo e prosperando, o que é que custa você chegar para aquele líder de célula e dizer, o que é que está acontecendo? Vocês estão crescendo. Me ensina, me dá dicas. Amém, queridos? Então, conselho piedoso é aquele que vem de Deus através de homens que andam com Deus. E aqui eu quero até explicar. Nós temos discipulado na igreja. Nós temos adolescentes discipulando adolescentes. Então, essa palavra eu vou direcionar os adolescentes, tá? Então, um adolescente é discipulado por outro adolescente. Mas o que é que você deve fazer, adolescente? Procurar conselho com alguém mais maduro. Porque um menino de 15 aconselhando um de 16. Claro, não estou aqui dizendo que Deus não pode usar alguém de 15 anos. Às vezes um de 15 anos é mais sábio do que um velho de 80. Tudo bem. Mas o que eu estou dizendo é, no geral, a regra geral é, procura alguém mais experiente, mais caminhado, mais calejado, mais vivido. Seu líder de célula, talvez seu supervisor, a nós, pastores. Um conselho piedoso é de alguém mais experiente. Eu vou procurar conselho para criar filhos com quem? Com quem já teve filhos. Eu tenho um filho adolescente, eu vou procurar conselho com quem tem filho adolescente. Agora nós vamos casar, Adriel, eu vou procurar conselho com quem? Com casais que já tiveram filhos que casaram, que foram liberados para casar. A gente tem que ouvir essas pessoas, entendem, irmãos? Então, conselho piedoso, mesmo que você tenha uma convicção, está em harmonia com as Escrituras, teve confirmação profética, mas o conselho de alguém mais experiente é essencial. Nunca receba conselhos de novos convertidos. No assunto espiritual, não. A pessoa pode aconselhar no campo profissional, nos estudos. Estou falando de conselho espiritual. O neófito, ele ainda está aprendendo a ouvir a voz de Deus. Certo? Então, Paulo, ele tem muito cuidado. Novo convertido para nós é um bebê espiritual. São empolgados, são cheios de energia, são cheios de garra, mas são bebês. Precisam ser formados. A forja. Olha o filme, A Forja.
Te vejo lá terça-feira. É necessário um tempo. Então, alguém que caminhou. Eu vou buscar conselho na internet. E o que você perguntar na internet tem resposta para tudo. Coloca lá no chat GPT a tua pergunta para tu ver. Vai ter todo tipo de resposta. Mas será que é a resposta de Deus? Será que é um conselho baseado nas Escrituras? Será que é alguém realmente experiente? Então nós temos, irmãos, que ter cuidado. E conselho de gente ímpia? Para assuntos espirituais, nunca. Por quê? Porque não tem compromisso com a palavra. Não tem os princípios de Deus. Eu estava brincando, né? Tem um colega meu, ele fala muito e tal, lá no nosso trabalho. E eu dizendo da construção e tal, ele disse: pega o dinheiro da caixa, menino, empresta a juros. Aí tu é pastor, tu não pode não. Mas assim, imagina eu seguir um conselho desse, irmãos. Imagina eu seguir um conselho desse, mas tem gente que segue. Eita, essa ideia veio de Deus. Eu estava precisando de uma ideia. Então assim, irmãos, nem todo conselho, especialmente de pessoas que não são tementes a Deus, não tem como, você não pode seguir isso. Amém? Mas vamos terminar aqui hoje, nesse ponto. Conselho piedoso. Tá bom? Nós vamos orar sobre o que falamos hoje. Fique em pé para a gente orar. Fecha teus olhos. Falamos sobre confirmação profética e conselho piedoso, né? Somadas agora temos 4 lâmpadas. Convicção interior, confirmação nas Escrituras, confirmação profética, conselho de alguém mais experiente, de alguém de Deus. Estamos falando de assuntos espirituais, tá? Se você precisa de conselho na área profissional, se você precisa de conselho, né, como eu falei, de carro, de casa, aí você procura gente especializada nessas áreas. Eu estou falando de conselhos na área espiritual. Sabe, decisões que você precisa tomar e que vão afetar, talvez, a vida da tua família, teu casamento, dos teus filhos. É uma decisão que mexe com sentimentos, com pessoas. Então, irmãos, não sai por aí decidindo de qualquer jeito. Feche seus olhos e vamos orar. Quando eu terminar de orar, aqueles que quiserem receber oração, podem vir aqui à frente, a gente vai terminar orando por vocês. Eu vou despedir com a bênção apostólica, mas quem quiser receber oração, aí pode vir aqui à frente, se você está aniversariando, esse é aniversário do seu casamento. E também aqueles que querem entregar a vida a Jesus, podem vir aqui à frente. Se você quer se reconciliar com Jesus, você pode vir aqui à frente também. Nós vamos estar encerrando assim, tá bom? Feche seus olhos. Pai, o Senhor fala através da convicção das Escrituras. O Senhor também usa os seus profetas, como eu testemunhei aqui. A confirmação profética, através de sonhos, visões, sinais sobrenaturais. Senhor, obrigado pela confirmação profética. Porque o Senhor fala hoje. Nós cremos que o Senhor fala hoje. O Senhor está vivo e ativo. E também, Senhor, obrigado pelas pessoas maduras que podemos procurar para nos aconselhar. Muito obrigado, Senhor, pela vida do pastor Ivanildo, da pastora Cléia, pela vida do pastor Carlos Gomes, que 17 anos atrás nos aconselhou de forma tão sábia. Muito obrigado, Senhor, pelos amigos pastores que têm caminhado conosco e nos aconselhado ao longo dessa caminhada. E eu oro para que ninguém aqui caminhe isolado, sozinho. A tua palavra diz que o solitário
se levanta contra a verdadeira sabedoria que é o Senhor. Eu oro por pessoas aqui humildes que vão buscar conselhos, Senhor, com pessoas tementes a Deus e mais experientes. Pai, eu oro para que essas luzes, essas lâmpadas, elas comecem a brilhar, e que ninguém aqui seja precipitado, que ninguém aqui seja apressado, pressionado a tomar qualquer decisão. Aquele que crê não se apressa. Aquele que crê não se apressa. Eu oro por uma espera agora. Se você está para tomar uma decisão importante, só você, levanta a mão bem alto. Se você tem uma decisão importante para tomar, os próximos dias, semanas, meses, até o fim do ano, próximo ano, você precisa de uma decisão importante. Qual curso eu vou fazer? Onde eu vou morar? Qual o meu futuro? Decisões importantes. Coloque agora sua vida diante do Senhor. Eu oro pelas mãos levantadas, Pai. E eu declaro agora orientação divina. Eu declaro agora luzes, lâmpadas acendendo e guiando. Em nome de Jesus, amém. Segunda-feira passada, alguém me mandou uma mensagem de manhã: pastor, eu ouvi a voz de Deus através das Escrituras. Você pregou domingo, quando eu cheguei em casa, tinha uma situação, e eu li a Bíblia, eu nunca tinha conseguido ouvir Deus falando daquela forma, pois aquilo que o Senhor pregou aconteceu em minha vida. Então eu declaro isso sobre você também, amém? Sensibilidade para ouvir a voz de Deus, convicção interior, confirmação das Escrituras, uma palavra profética e o conselho de alguém mais maduro. Vai acontecer na sua vida, se você realmente está inclinado a buscar a vontade de Deus.